Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Muito boa noite, estamos no ar com o nosso Dois Toques aqui pela Rede Sul de televisão, fechando a semana aí de muito debate, muita resenha sobre a dupla Grenal, Campeonato Gaúcho e também outros assuntos de interesse aí de você, telespectador que nos acompanha, nos dá o prestígio, o carinho da sua audiência. Aqui no Dois Toques você nos acompanha através do Facebook, faz o programa conosco, mande seu comentário, a sua mensagem e também estamos no YouTube. Você pode participar e assistir na página da Overgore Produções. Ali está o programa Dois Toques. Não pode assistir ao vivo, não tem problema, assista depois. Quando você tiver disponibilidade de assistir, o programa estará lá, tanto no Facebook como também no YouTube. Participe, colabore com o programa, compartilhe, que é fundamental. Quanto mais pessoas assistirem, mais pessoas vão ter a oportunidade de nos acompanhar e também a programação da Rede Sul de televisão. Certo? Vamos aos recados aqui de abertura do nosso Dois Toques para a Simers, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Inovação é a nossa área. Também para Mazal, 69 anos, nossa força e tradição. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para você e a sua família. Esta instituição que vai completar agora, em 2023, 110 anos. Também para a Senai, que tem um recado importante para você. Quer se destacar no mercado de trabalho? Graduação na prática é Senai. Inscreva-se em senairs.org.br. Lá você vai encontrar o curso que você procura, que você está interessado, tanto na sua região como também na sua localidade. Procure lá que você vai encontrar o curso que está disponível. Recado também para as Pecir Previdência, Seguros, Assistência Financeira e Previdência, o patrocinador master do Esporte Clube São José, que está aí brigando para postular uma classificação entre os semifinalistas do Campeonato Gaúcho e também na parte de meio da tabela para se distanciar da zona de rebaixamento. Aliás, São José que volta a campo segunda-feira à noite contra o São Luís, lá no Passo da Areia, estádio Francisco Noveleto Neto. Tá certo? Muito bem. Dito isto, vamos apresentar então os nossos convidados para falar bastante dessa rodada do Gauchão, nesta antepenúltima. Vamos conjecturar aí a respeito das projeções, quem vai chegar, quem pode ficar de fora, enfim, vamos tratar a respeito. Recebendo hoje aqui, para nossa alegria, o técnico Edinho Rosa, do Novo Hamburgo, que amanhã tem essa partida difícil aqui contra o Grêmio na Arena, às 8 da noite. Jogo importantíssimo para o Novo Hamburgo, que busca pontuar nessa reta final, escapar da zona do rebaixamento e quem sabe até postular algo mais, aí uma Série D para o ano que vem, enfim. Daí, Edinho, tudo bem? Boa noite, prazer em tê-lo conosco. Boa noite, Fiorim. Boa noite a todos os teus telespectadores, os amigos participantes do programa, em especial Daniel Franco, um grande amigo aí, uma referência para mim também como técnico de futebol. Então, tia, a gente tem um jogo extremamente difícil amanhã, um adversário que é o líder da competição, com 100% de aproveitamento. A gente sabe a qualidade da equipe do Grêmio, mas a ideia é que nós possamos mais uma vez performar, fazer um bom jogo e quem sabe pontuar na Arena, que para nós seria extremamente importante dentro das nossas pretensões na competição. E dentro destas pretensões da tabela, que a direção, a comissão técnica, enfim, vocês projetam aí quantos pontos para escapar? Olha, Fiorinho, eu acredito que 9, 10, 10 pontos, 10. 10 pontos seria uma quantidade aí suficiente para evitar o descenso esse ano. Lá na Rádio Only nós estamos trabalhando com 11, mas de repente 10 pode-se acreditar também, mas aí poderia ir para os critérios, Sem dúvida. Uma margem de erro precisa para escapar seria 11, mas acredito que 10 dê para acertar também. Eu acho que vai muito do desempenho das equipes que estão na zona do rebaixamento nas próximas rodadas. Eu acredito que pelo menos mais uma rodada a gente já consiga ter uma noção exata, se realmente com 10 pontos seja suficiente para permanecer na Série A. Muito bem. Recebendo mais uma vez aqui o técnico Daniel Franco, do Futebol Clube Santa Cruz, já anunciando muitos nomes, reforços que vão disputar a divisão de acesso. Daniel Franco, que também por muitos anos aí jogou o gauchão da Série A. Tudo bem, Daniel? Estão fazendo uma seleção para jogar a Série A2, aí, pelo que eu vejo aí todos os dias no Instagram do clube ali. Boa noite, Fiorim. 110 anos de Santa Cruz. 110 anos, um ano importante, um ano especial. 40 anos de Casa do Palito, aquela lenda. 40 anos já? 40 anos de casa. Abraço ao Edinho, amigão. Quando ele fala... Jogou contra ele?
Não lembro de de enfrentarem? Não, acho que não. Quando ele fala em referência, é humildade. É humildade. O Daniel jogou de verdade, né? Eu só, assim, aquela coisa bem, né? Bem light. Bem light. Copete, boa noite. Satisfação mais uma vez participando do programa contigo. A honra é minha. Obrigado. Nossa. Cara, a gente começou cedo os trabalhos no Santa Cruz, né? Estava comentando ali fora com o Edinho Copete, eu fui contratado em setembro. Então a gente conseguiu analisar bem o mercado, prospectar bons jogadores, mas até agora só no papel, né? Vamos ver depois quando os trabalhos começarem, principalmente a competição, como essa equipe vai se encaixar. Quando é que é a apresentação de vocês? Dia 13. 13 de março a gente se apresenta, até porque nós temos, se não me engano, são 12 ou 13 jogadores que estão em atividade. Então, metade do elenco está em atividade. Então, não adianta eu me apresentar antes e não ter um grupo que dê para fazer os trabalhos. Então, melhor deixar eles se apresentarem e aí ter todos em mão. Tá certo. Rafael Copete, jornalista conosco aqui, teu xará vai ser o goleiro deles no Santa Cruz, sabia? Olha, então, opa... Já melhora, né? Pegador de pênalti, criado... Atleta na base. Atleta base. Você era o treinador dele quando ele ganhou aquela Copa na Holanda? Não. Não? Não. Mas foi o treinador dele na Copa... Eu era auxiliar do Osmar quando ele foi nosso goleiro na base sub-20. Tá. A gente ganhou Gauchão, acho que a gente ganhou. Não lembro qual foi. Taça Belo Horizonte de futebol júnior. Decisão dos pênaltis. Ele pegou 2 ou 3. Eu não estava lá. Eu não tava, mas é muito bom goleiro. Não, excelente goleiro. Está passando por uma fase aí de estar passando de um clube para o outro que não está dando sorte, não está encaixando, né, os perfis, mas é uma honra estar aqui conhecer o Edinho, um novo treinador da nova geração, né, do futebol gaúcho que tínhamos quando caía alguém do clube do interior. Não, vamos chamar o medalhão para salvar lá, que o cara vai salvar, os caras respeitam. Não é mais assim. Está aqui a nova geração. Aí a prova. A prova da nova geração que estuda, que foca e que sabe como treinar. Tá? E baseado aqui no Daniel também, que tem toda aquela experiência cognitiva de ter sido jogador profissional, ter conquistado títulos, campeão, né? Campeão. Então, é muito importante isso. Para o futebol gaúcho, essa oxigenação e essa troca de gerações. Tá? E eu já vou começar, depois que tu der encerrar aqui essa abertura, eu já vou fazer um monte de pergunta para eles aqui, né? Que eles já estão mais ou menos preparados. O que eu vou fazer? Já está combinado a resposta? Não é combinado. A pergunta vai mudar um pouquinho. Porque as respostas mais ou menos eu já sei. O Copete quer apertar os convidados. Quer fazer programa paralelo. Eu tô aqui na ponta, tá? Exatamente para poder ter uma visão melhor dos dois e assim dar aquela apertada. Ele já vou sair. Aproveita que a coisa é mais light, mais calma, porque o Cadu tá na praia. Exato. Aí troca o estilo de apresentar, então tá mais calmo. Tá. E eu já vou perguntar pro Edinho de cara aqui, que é o desafio mais próximo, tá? Vai ser 2 ônibus na frente da área, que é aquele negócio que dificulta a vida do Renato? Ou tu vai ir pro jogo, vamos trocar soco? Uma coisa eu te digo de antemão, aguardando a resposta do Edinho. Não vai ser o antijogo que o Zimmer fez. Não, com certeza não. Vai ser respeito, vai jogar dentro do sistema que ele vai empregar, Sim. Mas não vai ser aquela tranqueira e aquele antijogo que o Brasil de Pelotas fez, porque o Novo Hamburgo não tem esse estilo. Vai ser 2 ônibus mais um pouquinho mais espaçados, Edinho. Eu acho que a gente primeiro precisa ter o respeito, né, com o adversário, né, com a qualidade que eles têm, o nível de investimento, né? A gente sabe que é diferente, né? E principalmente diante do seu torcedor, tem o fator Soares aí que tem sido bastante importante para a competição, né? Bacana. A gente tem um atleta desse nível, desse porte aí, né, de uma visibilidade mundial, né? Eu acho que isso ele traz assim um componente diferente para a competição, né? Traz um brilho especial. Ele acredito que deve estar em campo, né? Até para a questão do torcedor. Acho que a ideia é a gente fazer um jogo extremamente bem equilibrado, né? Claro que a gente não pode sair de entender a dificuldade da partida, né? E montar um esquema que seja inteligente, que a equipe esteja equilibrada, que nós tenhamos, né, uma estrutura defensiva sólida. E desde a minha chegada, né, a gente, 4 partidas aí, acabou tomando um gol apenas. A ideia é manter essa solidez defensiva e, obviamente, que também, em tempo oportuno, nós possamos transitar com velocidade, com agressividade também e poder chegar no gol do adversário, né? Porque
Afinal de contas, né, mesmo respeitando muito, a gente precisa também bastante de um resultado positivo, né? Então, não tem como também não ser agressivo em alguns momentos, não tem também como não atacar a equipe do Grêmio, né, em alguns momentos, porque é só assim que a gente vai conseguir equilibrar a partida, né? Se tu estiver disposto a ficar os 90 minutos atrás da linha da bola e não atacar e abdicar do jogo, em algum momento vai ser castigado pela qualidade do adversário. Acha? Ratoeira para baixar um pouco a aceleração do Grêmio, que está muito rápido, né? Está com o quê? 88% de aproveitamento? Em torno disso. Com o empate agora foi 88%, né? 88. Não, aí vai vir bom. Grêmio que abre o olho, hein? Vamos aguardar, Grêmio então. que abre o olho, bom. A base vai ser mantida? Ou você tem problema de suspensão, lesão aí para o jogo de amanhã? A gente tem o Maurinho com o terceiro amarelo, é verdade, né? o Maurinho está suspenso. O Maurinho está suspenso, o Barbieri também acabou entrando no jogo e tomou o cartão vermelho, né? Então a foi gente expulso tem no último jogo. os dois atletas suspensos, temos a volta do Jonathan, né? Então temos aí, né, mais um tempinho para conversar com a comissão técnica, né? Conversar com os jogadores e definir aí a melhor formatação para, como eu disse, a gente poder estar equilibrado para fazer um grande jogo contra o Grêmio. É equilibrado, falaste bem, equilíbrio, a palavra-chave, até porque tu só tem mais um jogo em casa, né? Tu tem esse jogo de amanhã com o Grêmio aqui, depois tem o Clássico do Vale lá no Cristo Rei, e aí sim tu encerra contra o São José em casa, né? Exatamente. Tabela difícil, né? Mas também nós sabíamos isso, né? Desde o início da competição, não tem adversário fácil, né? A gente sabe que da paridade que está o campeonato, tem se decidido muitos jogos nos detalhes, né? E a gente espera aí mais uma vez que quem sabe o detalhe possa estar a nosso favor para a gente fazer um grande jogo. Depois no Clássico, né? O enfrentamento também fora de casa, o Dani até brincava, né? Dizer que não é tão fora de casa assim, né? Do lado ali. É do lado, né? Atravessando a ponte. Tem que atravessar a ponte. E aí sim, fechar contra o São José dentro de casa, mas a gente espera, né, se Deus quiser, aí conseguir os pontos necessários para a nossa permanência o mais rápido possível. Uma vitória já coloca vocês numa zona mais tranquila de classificação. Acredito que sim, Copete. Dependendo em que momento desses 3 jogos a gente alcançar esses 3 primeiros pontos, eu acredito que sim. Que Já escapa, com uma vitória escapa, vai a 11 e te dá, quem sabe, né? De acordo com onde for essa pontuação, te dá até uma projeção. Dá até para brigar por uma Série D, pensar dá uma projeção, Esse exatamente. momento da competição, restando três rodadas, principalmente esse pessoal que está na zona de baixo, na parte de baixo da tabela, é pensar rodada a rodada. É difícil fazer uma projeção, vamos escapar com 8, com 9, com 10, com 11, vai depender do resultado, porque se todos ganham, alguém vai ter os enfrentamentos, os confrontos. Depende do desempenho do antepenúltimo. Exatamente. Só depende dele. Sim. Só é o único que depende dele da questão lá embaixo. Combinação de resultado não precisa. Só dele. E eu acho que o Edinho Mas se caso for derrotado, passa a depender. Sim. Tá. O Edinho foi muito feliz. Não, nas 3 rodadas, se ele ganhar uma, já está dentro. Tá fora, é o único que fora. depende dele mesmo. Só depende dele. Tá. Mas o Edinho foi muito feliz nas colocações dele, porque é o seguinte, tu não vai jogar contra ninguém. Exato. Tu vai jogar contra um clube campeão do mundo, que tem um investimento gigantesco. Hoje tem o jogador talvez mais badalado do país, que é o Soares, e que bom que está aqui no Rio Grande do Sul, porque só engrandece o nosso futebol, né? Então tem que ter toda a precaução para fazer para um tipo de jogo desse, sendo na arena. Eu pegando o exemplo do Soares, um outro jogador qualquer que seja do Inter, do Grêmio, paga toda a folha do Novo Hamburgo. Não, e sobra, do ano inteiro. Do ano inteiro. Né, entendeu? E sobra. Então nós tem que se respeitar isso. Tem que Mas respeitar. é só o Soares, o efeito Grêmio, não? Não, o Grêmio está muito bem no todo. No todo o Grêmio está bem. Algumas rodadas atrás se fomentava dizer, o Grêmio parece que está com muito mais tempo de esse elenco montado do que o próprio Inter. Né? Pelo desempenho, pela dinâmica de jogo. Né? O Inter agora está começando a se ajustar e eu acho legal isso também. Então são 2 maneiras de ver o futebol. O Grêmio já começou até por esse boom Soares e ajudou muito nessa motivação geral. Né? E todo mundo quer dar um pouco a mais para estar no lado do cara. Afinal de contas, o cara é o 5º maior artilheiro do mundo. Né? Então que prazer para os meninos, para os jovens, até mesmo para aqueles mais vividos, tá jogando do lado de um cara desse. Né? E o Inter, ao contraponto, já vem naquele negócio. Acabamos bem. Não é assim. Não é assim, vamos nos mantermos bem. Na prática não foi. Na prática não funciona. Então precisa oxigenar, precisa renovar, precisa de novo buscar o melhor desempenho de cada um. E aí o Mano é craque, né? Nesse quesito.
a fala dele, provavelmente o dia a dia com o elenco. Então ele está equilibrando esse time, agora chegando contratações. No programa de quarta-feira nós comentávamos aqui sobre gestão de pessoas, né? Ele está muito bem. É o próprio gestor. Está muito bem porque o Inter precisa muito disso. O elenco do Inter precisa. Então, com os novos jogadores que estão chegando aí, assim que tiver pronto, apto a atuarem, o grupo vai equilibrar mais e vai ter um futebol mais vistoso também. Então, está muito interessante e vai ser um ano muito bom da dupla Grenal. O Mano é lá de trás, né? De trás. Ele exatamente. É pioneiro nesse quesito de gestão de pessoas. Pioneiro. E hoje no futebol, a gestão de pessoas, gestão de elenco, gestão de atletas, seja como for, ele é muito importante. E é uma coisa extremamente difícil, delicado, porque nós treinadores, né, Edinho, a gente não trabalha com uma pessoa, né? Nós temos ali no elenco 25, 30, mais comissão, mais gerente, mais direção, e tu tem que equilibrar tudo isso para que as coisas aconteçam de maneira natural. Falaste de equilíbrio, especialmente vocês treinadores. Vocês são muito mais que treinadores, é psicólogo, gestor, pai, né? É tudo um pouco. Conselheiro. Qual é o número hoje do elenco do Novo Hamburgo? São quantos jogadores no elenco principal? 38 atletas. 38 atletas. Contando a base, que está sendo aproveitada, os jogadores. Contando alguns atletas que estão inseridos da categoria de base, mas todos esses atletas a gente tem oportunizado, né? Esse pessoal todo aí, parte do elenco profissional. esse pessoal todo vai ser utilizado na Série D também ou muita gente pode sair? Aí a gente precisa fazer uma análise, né, Fiorinho? Dependendo agora da sequência. Né? Vai fazer com certeza vai passar por um processo de reformulação, porque tu precisa ver também até a questão dos contratos, né, quem tem contrato ou não, e a gente vai ver, analisar caso a caso, né, para entender aqueles atletas que vão permanecer, algum atleta que pode, porventura, receber uma proposta, né, e ter uma situação, de repente, em outro clube, né? Então isso a gente vai analisar junto com os atletas. 38 já tiveram minutagem nesse gauchão. Alguns, né? Comigo não todos, né, Copete? Porque eu também cheguei a apenas 4 rodadas, né? Então, assim, principalmente os atletas da base, a gente praticamente utilizou todos. No último jogo contra o Caxias, a gente terminou com 6 atletas formados em casa, dentro de campo, né? Então isso é um processo também que é interessante, que é uma via, né? É um caminho sem volta no futebol, até pra gente desonerar um pouquinho, né? Porque o futebol está muito caro, está muito inflacionado. Sim. Então tu traz um atleta identificado com o clube, um atleta formado em casa, ele além de ter um custo menor, é um atleta mais identificado. Tu acredita que essa inflação ela se deve à pandemia ou é uma tendência que já vinha antes? É uma tendência que já vinha antes. Acho que é uma tendência normal do futebol. A gente vem olhando aí, até principalmente em clubes grandes aí, a gente for olhar, claro que eu não quero entrar no mérito, né? Se o atleta merece ou não, é uma questão de acerto, de acordo e justiça também, né? Se recebe esse salário é porque merece. Então, mas tá numa condição assim bem complicada. O futebol tá caro de se fazer. A gente vê aí times do acesso que não sabem nem se vão jogar, né? Nós comentávamos ontem aqui, o próprio Brasil de Farroupilha precisa de 400 mil para jogar. O Glória de Vacaria, né, Dani, foi campeão da Copinha em 2021, da Copa de Dirceu de Castro, que eu estava à frente do Novo Hamburgo, né, e fui vice-campeão. A gente acabou sendo derrotado por eles na final. E receberam a premiação por estar na Copa do Brasil, passaram uma fase, ganharam do Brasil de Pelotas, né? E hoje, né, 2 anos depois, eu participei do Congresso Técnico da Divisão de Acesso, eu fui com o Serginho lá, o nosso gerente. Jogava pouco o Serginho também. O Serginho zagueiro, não o Serginho lateral. O Serginho lateral assumiu o Novo Hamburgo. Desculpa, o Lajadense. Não confundo. O Cubim dela. Isso, exatamente. Meu pai foi zagueiro do Lajadense. Mas devia estar na Série A o Lajadense. Manifestaram essa dificuldade. O Glória, o Brasil de Farroupilha e o Guarani de Venâncio. As 3 equipes que manifestaram essa dificuldade. Acho que o Veranópolis vai, né? Mas vai. Estavam lá presentes lá, vai. Mas é uma coisa que ela não é só aqui no nosso estado. Não é privilégio só nosso. Tá, eu vou ter uma ideia, 46 milhões de reais pelo Michael, não que ele não jogue bem, mas é um absurdo. É um absurdo. 46 milhões de reais por apenas um jogador é um absurdo. 5 milhões. 5 milhões de dólares, Não, 46 milhões... De reais. Não, o valor dele.
Não, 46 milhões de reais é o 5 valor. milhões de euros. De euros. É um absurdo. 46 milhões de reais é um absurdo. Tá? E te garanto, nem o tio do arroz tem esse poder de velocidade para movimentar esse dinheiro tão rápido. Dá tempo de escrever o cara na Copa do Brasil, por exemplo. Porque o show não vai dar, tá? Óbvio. Né? Agora, não é assim, cara. E eu concordo com eles. O futebol, tá? Não pode ser tão caro assim. Ele acaba afastando o torcedor do estádio, porque para poder pagar a folha deles, tu tem que cobrar do torcedor. Aumentar o ingresso. A maior ingresso. Mas vamos retroceder um pouquinho, Sim. Copete. Mas o Novo Hamburgo tem sabido fazer promoções e o torcedor está lotando lá praticamente, né? É a maneira que os times do interior têm de trazer o torcedor. Mas vamos retroceder um pouquinho e falar dessa inflação. Isso foi bem antes da pandemia. Isso tudo começou a inflacionar o futebol nacional do nosso país aqui, quando começou a resgatar, nada contra, que bom que vieram repatriar. Tá. Repatriar atletas que vêm do exterior. Porque aí muda o cálculo, né? Muda o cálculo. Salarial. E aí é independente se o cara já está em final de carreira, se está no meio, ou se passou somente Agora 2 anos na Luiz Europa. Adriano, Arantes, Ele já vem com mais dois outros exemplos, patamares, outros valores, e os clubes começaram a investir. Ou seja, através de investidor ou o dinheiro do próprio clube. E aí tem a E aí ver isso foi também, cada vez Daniel, mais, né? E aí também tem a ver, Daniel, Edinho e Fiorin, do cada vez mais jovem o atleta está saindo daqui, indo para fora. Isso culmina numa ponta, lá em cima, que é a minha opinião. Perde a identidade do torcedor com a seleção brasileira. Torcedor, Também. Qual é a identidade que tinha, ou agora na última Copa, o torcedor brasileiro com a sua seleção? Qual era o jogador do clube brasileiro, a não ser tirando 2, que é o Everton Ribeiro e o Pedro, tá? Com o seu clube do coração? Antigamente, toda a seleção praticamente tinha de cada clube. E aí tu tinha a obrigação, tu se identificava com coisa. Não é o que acontece em outros países, né? Exato. Outras seleções mantiveram praticamente muitos dos seus jogadores são do país mesmo, ao contrário do Brasil. E esse fator acrescenta na inflação. Também ajuda. Lógico que a gente tem que entender que é o seguinte, que o clube precisa vender para se manter. Claro. E para o atleta é muito bom. Eu com 18, 19 anos ter a oportunidade de ir para a Europa, te estabilizar financeiramente, ajudar os familiares. Né, o clube precisa vender. Tranquilo. Mas para o clube vender tem que estar nativa. Tem que estar nativa. Para estar nativa tem que ter quem apoie. Se não tem quem apoie, não tem torcida, não tem plano, né? Só que o torcedor também exige um grupo de qualidade. Exato, mas aí entra a minha opinião sobre os jogadores que a torcida do Grêmio quer que dispensem. Tá? Que é o Thiago Santos, o Lucas... Barbosa, Lucas Silva, tá com um jogo só que é embora. Thiago Santos, Lucas Silva, Diogo Barbosa. E agora criaram mais uma, que é o Gabriel Silva. É, Gabriel Silva também. É um garoto que está ali prestando seu serviço, jogando razoavelmente bem, dentro da régua que nós, imprensa, gostamos e exigimos, tá? Mas tem correspondido e jamais a torcida já quer que o guri saia. E parte da imprensa também. Eu acho errado isso. Eu acho muito errado, porque isso prejudica e acaba culminando no que aconteceu com o Jean-Pierre, que cansou. Bateu no teto, amigo. Bateu no teto. Ficou desgostoso. Desgostou, não quero mais saber, não aguento mais ouvir. Só jogar futebol amador e peladinha de fim de semana. A gente vai falar de um cara que é mestre em revelar esses jovens atletas, que é o Renato, né? Revelou tanto ali. Mas se esse processo ele não for bem conduzido, o buraco sobra no clube. Com certeza. Porque aí eu vou negligenciar o novo para trazer daqui a pouquinho um medalhão a mais. O medalhão vai ter um retorno, talvez nem tenha retorno para o clube, a não ser dívida. Não, né? O Grêmio passou por isso, o Inter passou por isso recentemente. Exatamente. E aí tu vai desfazendo... Clube do interior acontece isso também, né? Thiago Neves, no Grêmio, Tyson e o próprio... me ajuda, agora me fugiu o nome. Marcelo Groi ficou anos esperando a oportunidade. Sim. Veio o Dida. Tomando o lugar dele. E aí vai protelando e o rombo vai aumentando. Aí, por exemplo, o Grando e o Breno, que estavam pedindo passagem, ficaram esperando o Vanderlei, que está no Vila Nova. E agora veio o Andrei atropelando os outros dois. Tá muito bem, né?
Entendeu? Esse é um cuidado que o clube, especialmente do interior, precisa ter, né? O Daniel fala com propriedade, porque ele é um atleta vindo da base, que se afirma no profissional e é vendido, né? E hoje a gente precisa ter isso como receita, né? A categoria de base tem que ser o principal ativo do clube, especialmente do interior. Então lá é bom, a gente precisa, a gente tem um investimento muito interessante, base, né? a base muito bem estruturada, talvez a segunda, terceira do estado, atrás de Grêmio e Inter. Olha, possivelmente até um pouco à frente do próprio Juventude, né? Uma base muito bem organizada, com ótimos profissionais. Então, esse é um caminho. E esse é um caminho, sem dúvida nenhuma, para a gente... que a gente tenha cada vez mais estímulos, né? Para trabalhar a categoria de base, justamente para oportunizar esses atletas na equipe profissional, assim como aconteceu com o Dani, e dar minutagem a esses atletas e, posteriormente, monetizar, porque também é, né, uma forma do clube se manter com essa rotatividade, oportunizando, lançando esses atletas, né? E possivelmente também fazendo algum tipo de negócio. E como o Copete falava em outros programas também, tem que botar o produto, tirar da prateleira, mostrar, e o torcedor quer ver. A metáfora é a seguinte: tem que mostrar para o torcedor ver. Produto que fica no depósito não vende na prateleira. Como é que tu vai vender um jogador e despertar o interesse de outros clubes se ele não está jogando? A gente terminou o último jogo, como eu disse, né, Fiorim? Dani, Copete, a gente terminou o jogo contra o Caxias com 6 atletas oriundos da categoria de base, né? O meu lateral esquerdo tem 18 anos, né? Até lembrando um pouquinho da história do próprio Daniel. É um menino que havia feito uma participação no jogo contra o São Luís, o lateral esquerdo foi expulso, ele entra, e no jogo seguinte eu assumo, é o jogo contra o Inter, né? E bacana conversando com... Pensei que o menino está se referindo ao Daniel. Também, não deixa de ser um menino, um garotão, né? Podia estar jogando com esse Podia físico. estar fininho. E conversando com o staff, né? E com a comissão técnica e até aquela conversa com os atletas, o Dani sabe bem como é que funciona. Roberto, né? A gente conversa e pega o feedback com os próprios atletas, porque entre eles também têm afinidade, questão de confiança uns nos outros. Perguntei para eles sobre o menino, sobre o João. E aí, gente, não, pode botar, professor, bota tranquilo que o menino é... E aí fez uma grande partida, segurou o Paulo Henrique e o Wanderson, que é muito difícil. E assim, é muito bom de enfrentamento, Dani. Né? Dificilmente perde confronto. Muita força física, né? Apesar de não ser tão grande assim, mas um atleta... Estruturado, é um atleta focado, uma estrutura boa. Mentalmente focado no objetivo dele. Muito, extremamente dedicado. O menino Copete, que é uma... Bota lá, João, procura. Faz lá. João Scarduelli. Procura. Uma curiosidade, Dani, ele veio há 2 anos atrás da peneira. Ele Só veio de uma canhoto ou ele é ambidestro? Ele é canhoto. Só canhoto. Tem a predominância da perna esquerda. Mas se precisar, Ele com a direita vai. se vira bem também. É um atleta muito disciplinado, assim, muito focado. Eu acho interessante, assim, porque nessa idade, às vezes os atletas não ouvem tanto os mais velhos, mas ele é um menino que absorve muita informação dos atletas mais velhos. Da comissão técnica, então, assim, ele tem uma sede de aprendizado, né? Tem tudo aí para ter um futuro bem bacana logo aí em seguida. É um atleta que vai despontar no mercado. E esperamos que amanhã ele esteja mais uma vez uma noite feliz e possa fazer um grande jogo para nos ajudar. Antes dos nossos reclames, né? Eu quero deixar a pergunta no ar aqui para os nossos 2 treinadores. O futebol evolui sempre, está sempre acelerado e dá uma diminuída no ritmo. Né? Falamos de técnico, de técnica, de tático, de físico e agora nós estamos no mental. E também nessa movimentação de números táticos. Né? O futebol realmente mudou? Há novidades táticas ou só nomenclatura que mudou? E nós continuamos ainda no antigo 4-3-3, 4-4-2 e 3-5-2. Pode responder agora, temos tempo. Temos tempo? Antes de eu responder, eu quero voltar um pouquinho. A gente estava falando... O futebol hoje atual é quebrador de linhas. Pô, tem mais isso, né? Não, a base. Mudou a base. Ou só a nomenclatura mudou? Só para concluir a questão da base ali, porque eu sou oriundo da base, tanto como atleta quanto treinador. E aonde eu tenho passado nos clubes do interior, eu tenho fortalecido para os caras, precisa da categoria de base. É o que vai tornar o clube autossustentável. Né? Vai demorar, é oneroso, tu tem que ter bons profissionais, mas é aonde o clube pode ter uma esperança de daqui um pouquinho poder mudar sua estrutura, investir mais no futebol profissional, se a base for forte e conseguir projetar meninos como o Novo Hamburgo. Não é de hoje que o Novo Hamburgo tem a base boa. Desde quando tu trabalhava lá, na base, o Edinho foi um dos caras que faz algum tempo e vem formando, vem desenvolvendo atletas. O campeão do Novo Hamburgo Gaúcho tinha quantos jogadores da base?
Você lembra? Não vou saber te precisar assim agora, Copete, mas tinha alguns sim. Tinha, no né? elenco, não jogando. Sim, não, sim, jogando sim, não. sim. Sim. E em relação à tua pergunta, Copete, eu penso o seguinte, a essência do futebol ela não mudou. Certo. Mudou um monte de coisa no futebol, né? Principalmente em relação a nomenclaturas. Mas tu pode lá, o 4-3-3, o 4-4-2, o 3-5-2, isso aí, tudo são números. Números. A partir do momento que tu está... Rolou o caroço, rolou o porco ali, como dizia no passado. Botar as damas no tabuleiro ali. Aí tudo se mistura. Fazer o facão. Para mim, o grande diferencial, overlap. logicamente, além da treinabilidade do dia a dia, é o cognitivo do atleta. Não tenha dúvida. Né? Porque a hora dele fechar, quebrar um sistema, a hora dele infiltrar, a hora dele recuar, tanto na fase ofensiva quanto defensiva. O mais são números que a gente dá, e aí fica muito bonito. Eu jogo no 3-5-2, eu jogo no 4-4-2, eu jogo com 2 extremos abertos, ou 2 fechados, sei lá como. É tudo muito bonito, mas... Por que se treina muito pouco fundamento hoje em dia? Depende que tu passar para ele, né? Do elenco profissional. Tu tá falando de treinar pouco fundamento, do meu ponto de vista, estamos falando de grandes clubes. Tá. Né? Porque daí realmente é muita competição, é muito fisiologista, é muito não sei o quê, que daí não vai deixar porque o atleta está fadigado, que está com risco de lesão. E eu até acho que... E eu sou muito adepto... Tem sua importância. Eu sou muito adepto a esses profissionais, como coaching, como essas novidades, que já não são mais tão novidades assim no futebol. Foi tema nosso essa semana aqui. Coach. E eu acho muito importante... Um conecta no outro, né? Isso. Tendo a cabeça central ali, que é o coach, provavelmente, que é o treinador de campo, que vai absorver tudo isso e desenvolver. Mas eu vejo assim... Né? O que executa. Mas eu vejo assim... o fundamento, hoje, por isso a base é tão importante. Porque se tu pegar Grêmio e Inter, vamos falar dos clubes maiores, eles não é uma nem 2 competições que eles têm por ano. Eles têm 3, 4, 5 competições. Tu joga quarta e domingo o ano todo. Eu estava ouvindo esses dias os nossos colegas da Rádio Gaúcha falando, ontem, inclusive, ontem, que o Inter vai ter 70 jogos. Se der tudo errado pro Internacional, são 70 jogos do ano. Aí tu imagina isso. Se der tudo errado... Que o Inter tem a Libertadores, o Grêmio tem o Brasileiro. Exato, e Copa do Brasil. Não, quem comentou isso, né, foi até o Jory, né, e o Jory disse, se der tudo errado, imagina, são mínimo, 70 jogos. Mínimo de jogos. E 70. aí nós temos que respeitar a ciência. Nós temos que respeitar o corpo humano. Com certeza. Né, porque senão não Mas tem o corpo como. humano, Edinho... Mesmo sendo respeitado, aguenta toda essa carga, um jogo em cima do outro, poucas horas de descanso de uma partida a outra, uma competição e outras? Muitas vezes não. Eu até vou sair em defesa da própria competição, né? Tem muitos adeptos aí que acham que o gauchão deve acabar porque o jogo não tem qualidade, por N fatores. Nós dois isso. Eu tenho certeza que não. Não encontra. Mas há uma não parte... somos dessa corrente. Mas há uma parte aí, tem muitos adeptos aí que acham que atrapalha no calendário dos clubes grandes, né? E tem muitos dirigentes de clube que são partidários dessa ideia também. O gauchão é a pré-temporada que os clubes tinham lá atrás de um mês, antes do gauchão. Só que não tem como a gente trazer qualidade pro jogo jogando de 2 em 2 dias. É humanamente impossível. Não tem como a gente... o Campeonato Gaúcho é ruim, é de má qualidade. Nessa formatação, ele vai continuar não sendo um produto interessante. Um produto que leve o torcedor para o estádio para consumir o Campeonato Gaúcho. Então a gente precisa criar uma estrutura também, e isso é uma atribuição da Federação Gaúcha, de se montar uma estrutura em que o gauchão, a gente consiga ter jogos de mais qualidade. A gente vai ter jogos de mais qualidade cuidando dos nossos gramados, sendo mais seletivo com a questão do piso, e principalmente a gente tendo um lastro entre uma partida e outra. Porque o que a gente estava fazendo... A tua crítica não é o formato da competição, né? Também. Eu estou há 15 dias no comando do Novo Hamburgo, 15 dias. Eu devo ter feito 4 treinos, efetivamente, aonde eu tenha conseguido cobrar alguma coisa em termos de intensidade dos atletas, porque não tem o que fazer. 4 ou 5 já, né? Tu recupera e joga. Tu não treina. Então, claro que... Uma hora estoura um desses aí. E a questão do desgaste, Fiorinho, mentalmente é um desgaste físico, mas é um desgaste mental, emocional, pela questão da cobrança, pelo rebaixamento, pela dificuldade da competição, tu tem as viagens que são longas também. Então, daqui a pouco tem um jogador que na hora
hora de executar a jogada, e a gente sabe que mais fadigado, vai faltar oxigenação no cérebro, a tomada de decisão ela vai sofrer uma interferência. Então, daqui a pouco uma resposta que o jogador daria normalmente numa jogada, num drible, num corte, como a tomada de decisão está afetada pelo desgaste, a jogada já sai ruim, ou ele vai preferir dar um balão, justamente para não precisar ter risco, ou para economizar energia, e aí o jogo vai perdendo a qualidade. Não significa que nós não temos bons valores, bons atletas, bons treinadores do interior, muito pelo contrário. A gente tem excelentes profissionais. Ano passado o Inter veio se socorrer no Novo Hamburgo para levar o alemão e poderia ter ido no Ipiranga e a dupla Grenal poderia ter levado 4, 5 jogadores, tamanha qualidade que tinha no Ipiranga, que tinha no Brasil, de Pelotas, que ano passado fez também uma grande competição. Ou seja, eu penso que todas as equipes do interior têm atletas para abastecer grandes clubes. A questão é que com esse formato, dificilmente a gente vai dar qualidade no jogo. Nós temos uma discussão sendo feita aí há um bom tempo entre os clubes, aí eu vou falar da Série A do Campeonato Brasileiro, de deixar a seleção brasileira com a CBF e os clubes fazerem o seu calendário, né, através das ligas e etc. No Rio Grande do Sul, na opinião de vocês, pelo conhecimento, inclusive Tuveren, seria possível isso? Eu acho difícil. Acho difícil. A gente precisa de um alinhamento. Né? E aí não basta ter um alinhamento regional. Né? A gente precisa de um alinhamento nacional em termos de calendário. A gente precisa organizar a questão das férias e do descanso dos jogadores, o período adequado de pré-temporada, né? Que esse ano foi permitido em função da Copa do Mundo ano passado, mas a gente precisa fazer um ajuste. Se é diminuir o calendário, eu não sei, então, diminuir a quantidade de jogos. Tem que ser um alinhamento, vamos dizer, puxar para a nossa região sul. Se tu acerta aqui, Santa Catarina e Paraná não acompanham, não adianta nada. Não adianta nada, exatamente. Porque na época que nós éramos só torcedores, tinha isso. Tu tinha 30 dias de férias, tu tinha 30 dias de pré-temporada, e o gauchão... Mas não tinha tanta competição. Não tinha tanta... Claro, não tinha. E o calendário do gauchão entrava inverno adentro. Sim. Agora é impossível pensar isso. Agora é impossível. Nós estamos jogando o Campeonato Gaúcho num verão de quase 40 graus. No Congresso lá... Em 94, vocês vão lembrar, tinha um interminável. Mas quase 600 jogos, tinha jogo de segunda a segunda. Pelos comentários lá do Congresso da Divisão de Acesso, provavelmente ano que vem terá mudança. Não sei se no gauchão, no calendário, mas na divisão de acesso provavelmente terá. Divisão de acesso, a solução que pode ser feita imediatamente é associar junto com a não terceira. sei qual vai ser, mas pelos comentários... digamos assim, desculpa, Daniel, só mais rapidamente, senão eu perco ali no raciocínio. Tira fora do calendário a Copa Federação Gaúcha e estica o gauchão um ano. Não é viável? Não seria mais viável? Não, seria, mas aí entra a dupla Grenal, que é o atrativo do interior, né? Da competição do interior. As competições que os times têm nacionais, né? Série B, Série C, Série D. Vai conflituar o calendário. Assim, segundo semestre. Eu acho que mas tem se for o ano inteiro? Essa discussão vem tendo há bastante tempo, né? Se eu mudar a forma... Eu acho que a fórmula do gauchão, ela é muito agressiva para os clubes. Muito agressiva. Principalmente quem não tem um elenco numeroso e não tem tanta qualidade no elenco. Quem são esses? Os times menores. E aí a questão está atrelada à verba, né, Dani? E a verba, porque como a gente recebe um valor extremamente menor do que o da dupla Grenal, tu acaba tendo que fazer uma equipe enxuta, um grupo enxuto. A gente tem um grupo mais numeroso em função dos atletas que são oriundos da categoria de base. É difícil o clube do interior encontrar apoio financeiro ou na sua comunidade ou até fora dela. A crise está muito grande no país, não tem, as empresas puxaram o freio de mão, não tem como. Então, tu vê aí o Brasil de Farroupilha, que está agonizando, pedindo o Pires, é preciso de 400 mil para jogar. Serra, né? Que é um local mais elitizado. Guarani de Venâncio, que não tem dinheiro para nada, é um caso que já esteve aí no top do futebol gaúcho na Série A, mais um exemplo prático. O próprio Glória, que todos os anos está pedindo ajuda. Tem que haver mudanças e aí a gente tem que pensar, tem que entrar no lado dos gestores, no caso da Federação Gaúcha, da CBF. É muito difícil adequar esses calendários e eu concordo com o Edinho, ele tem que ser alinhado, porque não adianta aqui ter um cronograma e chegar em São Paulo, Rio, os outros estados tem outro diferente, que daí dá uma bagunça bem geral. Complexo, então. É complexo. Bem complexo. Mas eu acho assim, precisa ter mais jogos, precisa ter mais tempo para a recuperação dos atletas, precisa ter um investimento maior, não sei da onde, não sei como, para os clubes. 2 vezes por semana é o ideal ou uma vez por semana?
Eu acho que ela poderia intercalar, assim, não ser ininterrúpidas, É entendeu? uma pressa para terminar tudo, né? Se fez 9 rodadas praticamente, jogando 2 vezes por semana e as 3 últimas agora com uma semana de intervalo. E aí tu sabe que... Pressa. E aí tu sabe que, por exemplo, início de temporada, se tu pega um atleta que vem jogando frequente, beleza. Sim. Mas tu pega um atleta que está 3 meses parado, por exemplo, o risco de lesão entre terceira e quinta rodada, terceira, quarta e quinta, ele é muito grande, até para quem está jogando. Imagina fazer 9 direto. Esse calendário... Esse tipo de atleta é o que a gente consome, né, Dani? Esse calendário apertado aí de tem competições, como, jogadores que estão... Já tem que fazer um intervalo em seguida. Jogadores que estão na vitrine, aí os times do acesso têm essa preferência de pegar esses jogadores, já fazer um pré-contrato com eles, que é de Série A, né? E esse tempo que vocês têm para trabalhar ajuda, não? Ou depois também já com o calendário se apertando, que nem da Série A? Lógico que, no nosso caso, no Santa Cruz, o que favoreceu foi eu ter acertado muito cedo com eles, né? E a gente conseguiu prospectar bem no mercado. Já tem um perfil do que tu quer, perfil, buscar. E aí a gente já tem hoje, como eu falei no início, a gente tem em média de 12 atletas que estão jogando Série A. A maioria aqui no Rio Grande do Sul, mas tem já atletas em Goiânia, tem atletas lá para o Norte, Nordeste lá também. Mas, de qualquer maneira, Fiorinha, vai ter um momento que a gente vai precisar olhar para esses atletas e ver quantos jogos tu fez até agora, como é que está o teu desgaste. Por isso que a nossa apresentação vai ser dia 13, justamente para que eu tenha todo o grupo, que não adianta me apresentar com 8 jogadores, 10 jogadores, o meu, basicamente, Brasil foi esse caso esse ano. teoricamente, eu vou ter o meu grupo principal, que é para ser ainda jogando. Quantos tu quer no elenco? Pra 25 no máximo. 25 no 26, máximo. Essa 26. semana já se apresentou o Monson, por exemplo. Mas aí, né, quantos tem lá? É o grupo principal? É o grupo que vai atuar? Né? Falta. Porque daqui um pouquinho tu não consegue equilibrar esse grupo. Agora, se são atletas que estão há 6 meses parados, aí beleza. Sim. Bota eles a treinarem antes para tu dar um laço para esses caras, para quando chegar os outros, tu conseguir ter um grupo equilibrado. Verdade. Senão, não tem porquê. Não tem como, né? Não tem porquê. Recados aqui do nosso Dois Toques para você, Central de Imóveis, aluguéis e condomínios, vendas na Rua José do Patrocínio 385. Entre em contato com a equipe do Domênico e resolva aí a sua situação. Por exemplo, esse belo residencial, condomínio lá na zona sul do estado, né? É este, e entre outras ofertas, né, que estão disponibilizadas lá na Central de Imóveis. Entre em contato e faça o melhor negócio. Intempéries, temporais, ventanias, enfim, que danificam, né, o seu patrimônio, não tem hora, não tem tempo para acontecer. Então, ligue 24 horas o serviço da SOS Telhados, 999-626227. E também outros tipos, né, de serviços, né, à sua disposição: construção, manutenção, impermeabilização de lojas e pisos, tudo com a SOS Telhados. Intervalo, fique aí, já já a gente volta com mais Dois Toques para você. Tudo se transforma através das nossas conexões. O seu Zé sempre plantou soja. Já a sua filha Ana plantou outro futuro. Ela se conectou com a Cris, diretora de inovação, que ajudou a transformar a fibra da soja do seu Zé em tecido e milhares de seguidores. Uma de suas fãs, a Dona Beta, fez um pedido radical para curtir a sua nova paixão. Seja pelo crédito consignado, empresarial ou rural, nossa conexão transforma. Banrisul. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz um aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, se surpreenda com os planos Vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX. A proteção certa para a sua família. Suvalan,
o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editores. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Movimente-se com a Kia para o futuro. Garanta o seu Kia Stonic, uma tecnologia híbrida mais limpa que ajuda o planeta e proporciona economia. De R$ 147.990 por R$ 139.990. Mais que um carro, uma transição automotiva. Não perca tempo e seja inspirado pela tecnologia na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 370. Stonic, seu primeiro SUV híbrido. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Muito bem, estamos de volta com o nosso Dois Toques. Nos acompanhe aqui pelas redes sociais, no Facebook e também no YouTube. Compartilhe o nosso Dois Toques para que mais pessoas tenham a oportunidade de acompanhar o programa e também a programação da Rede Sul de televisão. Recado importante da Casa dos Pneus, na Avenida Ceará 1055, telefone 3342 4245, serviços de geometria, balanceamento e a promoção permanente do feirão de pneus lá na Casa dos Pneus. Recado também da Baidob, tudo na linha automotiva, áudio, vídeo e automação. Ligue para lá, agende a sua visita até a Baidob. Também martelinho de ouro, chapeação e pintura na rua Euclides da Cunha, 309, no bairro Partenon. Resolva aquele probleminha xarope que está batendo alguma coisa no seu carro, você não identificou. Vai no martelinho de ouro, que lá o pessoal vai resolver e tem um cidadão aqui que já, um abraço pro Marcelo, formado. Sou fã do trabalho. É formado. Martelinho de ouro rs.com.br. Quer dar o brilho, aquela limpeza que o seu veículo merece? Vá na lavagem 5 estrelas. Não tem tempo durante a semana, não tem problema. O serviço é além da semana, né? Sábados, domingos e feriados, na Avenida Nilópolis, 199, bairro Bela Vista. Não perca tempo andando pela cidade, procurando material de construção para o seu condomínio, para a sua residência, enfim. Vá direto na Ferragem Lampião, a ferragem profissional. Rua Alberto Silva, 85, junto à Assis Brasil.
Também para o Banrisul, nosso banco facilitando a nossa vida. Precisando de empréstimo rápido e fácil? Contrate empréstimo consignado pelo aplicativo sem sair de casa. Aproveite esta oportunidade agora mesmo do Banrisul. E também esta mensagem da gráfica Clique Impresso, gráfica do Grupo Impressul. Levamos o melhor para você com vários endereços pela cidade, espalhados aí pela capital e sempre abrindo novas filiais. Nesta promoção dos quadros personalizados e também da outra promoção importante dos cartões de visita de 100 cartões de visitas por R$15. Barbada melhor que essa você não vai encontrar e você é atendido também na sua residência. E é isso aí então. Seguimos falando aí dessa reta final do Gauchão, estamos chegando à penúltima rodada, temos aí um pouco tempo de programa. O que se pode projetar aí, o destaque final então, Edinho Rosa, desse enfrentamento contra o Grêmio na Arena, dentro da projeção de vocês? Pode-se tirar algum ponto desse jogo ou você foca mais aí no Clássico do Vale ou na última rodada contra o São José? Eu passo sempre para os atletas, né, Fiorinho, que o próximo jogo é sempre o mais importante. Então, a gente vai encarar esse jogo contra o Grêmio como um jogo decisivo, né? Um jogo extremamente importante para nós e obviamente que a gente sempre precisa passar ambição para os atletas, né? Esse sentimento de que sim, que é possível, né? Fazer um grande jogo contra eles. Afinal de contas, também é um jogo que nos projeta, né? Projeta a nossa carreira, projeta a carreira dos atletas, né? Muito importante. Porque a gente todo mundo tem um ano inteiro pela frente ainda, tem todo um segundo semestre, que daqui a pouco, né, a gente pode abrir novas possibilidades, né, de mercado, né, com uma boa participação nesse tipo de jogo. Então, os atletas são bem conscientes em relação a isso, obviamente que respeitando, a gente sabe que a responsabilidade, né, vamos dizer assim, do jogo, né, da partida é toda do Grêmio, né, mas a gente também tem a nossa ambição, entende a qualidade do nosso plantel e, sem dúvida nenhuma, a gente vai para o jogo com a ambição de, como eu disse, performar. E a partir de performar, de fazer um grande jogo, né, quem sabe também pontuar lá dentro da arena, que para nós seria extremamente importante, né? E a gente seguiria aí nessa nossa militância aí de permanecer na Série A, né, sabendo que esse ponto ou 3 pontos, né, podem resolver o nosso problema e um ponto ajuda bastante também dentro das nossas pretensões. Dentro do que a gente falava, né, vocês fecham com 10 a possibilidade de escapar. Sim, e a gente tem pontuado em todas as rodadas, esse eu acho que é um fator extremamente importante também, que tem nos auxiliado, né, na fuga, né, da zona do descenso. E isso tem sido assim algo que também tem ajudado os atletas muito no emocional também, né? A gente fez um enfrentamento difícil contra o Caxias, que eu penso que seja uma das melhores equipes da competição em termos de jogabilidade, é uma produção incrível, um excelente trabalho do professor Thiago, né? Um grande time, o time do Caxias, até como exemplo os 2 enfrentamentos que eles fizeram contra a Grêmio e Inter, né? Acho que nenhuma das 2 partidas, nas duas, merecia um resultado melhor. Contra o Inter merecia ter vencido o jogo, contra o Grêmio não merecia ter perdido, mas enfim, né, foi importante também a gente ter feito um grande jogo, a vitória contra o Brasil, ter pontuado fora de casa contra o Esportivo com a menos, ter conseguido segurar o vice-campeão brasileiro dentro de casa também. Então todos esses fatores aí têm sido importantes, né, na reestruturação da equipe, na recuperação do anímico dos atletas, né? Então é importante que a gente faça mais uma vez um grande jogo para que a gente continue, né, nesse viés de crescimento que eu acredito que o grupo está inserido. Muito obrigado pela presença, sucesso aí na reta final. Obrigado pela oportunidade, Fiorinho, um abraço aos telespectadores aí, um abração pro Copete, né, pro Daniel aí, meu parceiro, que eu vou estar sempre, né, na torcida aí pelo sucesso dele. Valeu, Edinho Rosa. Daniel Franco, seu recado final aí, quiser falar do Futebol Clube Santa Cruz, enfim, do teu trabalho que vai começar, já começou, mas efetivamente dia 13, quiser dar um recado lá pro pessoal. Primeiro agradecer mais uma vez o convite, né? E estar no lado dessas feras aqui. Sabe que é só eu que convido, né? O Cadu não convida. Pois é, o Cadu tá me devendo, mas tudo bem. Mas desejar sua sorte pro Edinho, né? A gente sabe que eu vivi muito isso ano passado lá no União. É um momento delicado, a competição é muito dura, né? Agora, esses últimos 3 jogos definem tudo na vida desses clubes, tanto pela parte de cima quanto a parte de baixo, mas desejar sorte, sucesso e eu tenho certeza que ele vai se sair bem nisso aí. E no mais é dizer aí que a gente está na expectativa para começar a trabalhar logo. Eu acho assim, o profissional ele se sente feliz quando ele está na ativa, né?
assim como o atleta, e o Copete falou no decorrer da competição, o atleta na prateleira ou lá no almoxarifado, lá no depósito, não, né, tem que estar em atividade, tem que estar mostrando, né, se tu tem capacidade, eu falo se tem café no bule ou não, né? Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado, então ansioso para começar, com a perspectiva muito boa, um ano importante, novamente eu frisando, por Santa Cruz, né, 110 anos, eu retornar a essa cidade, a esse clube onde eu joguei lá em 2003. Então é importante, eu espero e creio que a gente vai fazer uma bela competição e conquistar o objetivo principal. Valeu, volte mais vezes. Obrigado. Da minha parte, voltará mais vezes. O Cadu vai convidar também. Tá bom. Tá bom. Copete, recado final aí. Quero deixar aqui desejar sucesso para o Edinho, que estou conhecendo ele agora, inclusive o trabalho dele. Essa fera aqui, Daniel Franco, que já conhecemos ele de outros carnavais, né? Mais de 40 anos. Já. Mais de 40 anos acompanhando a história, enfim, tudo mais. Entregando a idade do povo. Pena que eu não vi ele com a camisa do meu time, né? Ele sabe correr, mas não vou. Todo mundo sabe, mas não vou revelar. Com teus comentários ninguém imagina. Imagina, né? Ao meio entendedor basta. Meio, exatamente, tá? E dizer pro Edinho que tenha sucesso aí na partida contra o Grêmio e que ele consiga se manter na Série A e o trabalho dele tenha continuidade. Sucesso pro Daniel no Santa Cruz. Já começou bem, né? Contratando o goleiro do clã. Contratou o parente, o clã Copete é forte. É forte. Nós temos representante até na Colômbia. Sim. Jogou no Santos, inclusive. Né? E dizer assim para vocês, telespectador, o futebol brasileiro está precisando demais recuperar a sua identidade, né? A sua formatação de quando o Brasil era olhado de fora para dentro como o futebol brasileiro. E está precisando disso. E os clubes estão correndo atrás disso e também o calendário precisa recuperar isso. Tá? Eu acho que em breve nós vamos voltar a ter isso aí. Tomara. Então aí o pessoal participou, fez o programa conosco hoje, para agora os nossos encerramentos, né, na reta final. Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio, do Complexo Barranco e Barranquinho. O programa continua depois, sempre lá o debate. Daí o cardápio da semana para você. Presencialmente ou em casa, você escolhe onde vai saborear as delícias do Barranco. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta, tá aí o site para você. Entre lá e escolha ou se informe aí do mercado, enfim, da padaria mais próxima aí para você comprar produtos da Suvalan. Kia Sun Motors, né, para os amantes de carro novo ou seminovo, sempre com ofertas lá do Jefferson e também na Suzuki Sun Motors. Ponto final aqui no nosso Dois Toques. A gente se vê. Tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.